Argo 1.0 Drive versus Volkswagen Polo 1.0 MPI. Nesse vídeo nós vamos fazer um comparativo entre essas duas versões de acesso em aspectos técnicos e consumo, começando pelo Argo. É um carro menor, com 4 metros de comprimento, 1,72 de largura, mas ele tem um consumo melhor do que o do Polo. Em cidade ele faz 14,2 km por litro de gasolina e 15,1 em estrada, graças ao sistema Start-Stop. O desempenho dele, porém, um pouco pior. Ele faz de 0 a 100 em 13,4 segundos e chega a 162 km por hora. Esse modelo que nós estamos mostrando, ele tem preço sugerido de R$ 50.300, já com ar-condicionado, direção com assistência elétrica, o sistema multimídia Uconnect, vidros elétricos nas 4 portas e retrovisores elétricos. O Polo é um carro maior, ele é classificado pelo Inmetro como um hatch médio, ele mede 4,05 metros de comprimento, 1,73 de largura. O consumo dele é um pouco pior porque ele não tem aquele sistema que desliga o motor em paradas temporárias, então consumo em cidade 12,9 e em estrada 14,1. O desempenho dele é melhor, ele faz de 0 a 100 em 13 segundos e chega a 170 km por hora, porque ele tem um motor mais potente e mais moderno também, com cabeçote de 4 válvulas por cilindro. O Polo, nesse modelo que nós estamos mostrando, ele é um pouco mais caro, R$ 3.000, R$ 53.040, R$ 3.000 mais caro do que o Argo, porém ele tem alguns itens importantes a mais. O Polo vem com controle de estabilidade, controle de tração e o Hill Assist, que é o assistente de partida em rampa. Então, o Argo que nós estamos mostrando é um projeto brasileiro baseado na plataforma do Punto e ele ainda não foi submetido a testes de segurança. Então a gente não sabe aí a questão de segurança, enquanto o Polo já foi submetido ao Latin NCAP e obteve 5 estrelas para passageiros dianteiros e 5 estrelas para passageiros traseiros. Então o Polo é um carro melhor do ponto de vista de segurança, até mesmo porque o Polo recebeu a classificação Advanced Award, que é relativa à proteção para pedestres. Em termos estéticos, o Polo é um carro com um design mais moderno, com linhas mais esportivas. Vocês viram o Argo, ele tem uma característica mais estreita e alta, ele mede 1,5 metros de altura, enquanto o Polo tem 1,47, então o Polo é 3 centímetros mais baixo, porém o Polo é 3 centímetros mais largo. E o Polo também ele é 5 centímetros mais longo. Então o Polo ele tem um design mais esportivo. Vocês podem ver que as portas eles têm os vidros nesse formato pele de vidro, que você não tem aquele rasgo na lataria que circunda as portas, aí você fica tudo camuflado. Então ele tem uma característica de construção mais sofisticada ao Polo. O Polo é baseado na plataforma do Golf de 7ª geração, a plataforma MQB da Volkswagen. Então é uma plataforma mais moderna. Com isso ele conseguiu esses índices elevados de segurança, ao mesmo tempo que ele consegue ter um peso menor. Então o Polo ele pesa 1.058 quilos nessa versão que nós estamos mostrando. Porém ele é um carro apesar de ser maior, né, ele é mais comprido e mais largo e tem mais espaço interno, mas ao mesmo tempo ele é mais leve. O aspecto dianteiro do Polo é um pouco mais esportivo, vocês podem ver, é um visual, principalmente nesse modelo brasileiro, ele recebeu esse elemento em preto, é um formato mais horizontalizado e a frente é mais baixa do que a do Argo. Então o Polo realmente tem um visual mais bem resolvido do que o Argo. E em termos de acabamento externo, também a gente percebe que o Polo é um carro mais bem montado, com peças com vãos menores de lataria. Então um carro com um requinte construtivo superior, principalmente em relação a esses aspectos de os vidros, que ele adota essa solução de pele de vidro, enquanto que o Argo tem uma solução mais simples de carros mais baratos. O Argo tem uma construção mais tipo a do Gol, por exemplo, e o Polo já é um carro com recursos de construção mais sofisticados, como se fosse um carro mais premium, como por exemplo o Golf, né? Em termos de porta-malas, os dois comportam 300 litros, mas em termos estéticos a gente vê que eu particularmente gosto mais do Polo, um carro com um desenho mais esportivo, mais largo e mais baixo. Ele passa a impressão de ser um carro mais plantado no chão, né? Enquanto o Argo é um carro com uma característica mais
alta, mais elevada, então que é normalmente típico de carro mais barato, carro de acesso, e o Polo tem um aspecto mais premium. Em relação ao interior, o acabamento do Polo também é superior. Vamos começando, esse aí é o Argo Drive 1.0. Vocês podem ver, ele tem um painel bastante rebuscado, com elementos em plástico duro, tudo preto, porém tem algumas falhas de acabamento. A gente pode ver que tem alguns vãos, algumas peças plásticas que não estão tão bem encaixadas. Os plásticos, eles não têm texturização, é um plástico com uma aparência mais preta, então é um plástico com um visual menos sofisticado do que o que a gente observa no Polo, por exemplo, que tem uma cabine mais bem construída. O visual do Polo também é mais limpo e mais moderno, e ele tem como grande vantagem o fato de contar com suporte de celular, algo que não está disponível no Argo. Então o acabamento interno, o visual interno do Polo é mais agradável. Vocês podem ver, ele tem plásticos também rígidos, porém com texturização cinza. Ele tem um padrão de acabamento de montagem também significativamente superior ao do Argo. O painel do Polo, ele tem uma visualização mais limpa. Aí voltando para o Argo, vocês podem ver, ele é um carro com um design interno mais rebuscado, muitos botões, que no Polo, por exemplo, a Volkswagen optou por transferir alguns desses botões, como desativação do controle de estabilidade, coisa que nem existe nesse Argo 1.0, mas foram transferidas para a central multimídia. Essa central multimídia, as duas são muito similares. A do Argo, ela é a sistema Uconnect, porém com compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto. Então nem a central do Polo e tampouco a central do Argo tem um sistema de navegação GPS integrado. Ambas permitem que você faça o espelhamento de tela. Vocês podem ver o Argo com esse painel totalmente em plástico duro, tem essas centrais aí. Agora, uma coisa que eu não gostei, principalmente em termos de acabamento no Argo, é o fato de atrás da central multimídia você ter um rasgo de acabamento. Vocês estão vendo aí em volta? Então parece uma coisa um pouco improvisada. Você tem algumas rebarbas também de plástico, então o aspecto interno do Argo ele não transmite a mesma qualidade, a mesma precisão de acabamento que a gente observa no Polo. Em termos de espaço interno, eles são muito parecidos. O Polo tem um pouco mais de espaço interno porque ele tem um entre-eixos maior. O Polo tem 2,56 metros de entre-eixos e o Argo tem 2,52, então tem uma vantagem aí para o carro da Volks em torno de 4 centímetros, que o carro da Volks ganha nesse aspecto de espaço interno, tanto transversal quanto longitudinal. Então vocês estão vendo aí, o Polo tem um aspecto realmente mais bem montado. Os bancos, eles têm uma texturização mais bonita, com duas tonalidades. Ele tem, vocês podem ver que no Argo você não tem esse console central separando os dois bancos. No Argo você não tem isso, então é uma característica do Polo com mais porta-objetos, coisa que no Argo você não tem. O Polo ele tem uma grande vantagem também, que ele tem 4 airbags, tá certo? Enquanto que o Argo tem apenas 2 airbags. Então, além dessa questão de segurança, né, que o Polo, vocês estão vendo aí o airbag lateral, então o Polo recebeu 5 estrelas do Latin NCAP e o Argo já não. Então o Argo não foi testado, a Fiat não quis patrocinar o teste. Então a gente está aguardando se o Latin NCAP vai fazer o teste com o Argo. Então, em termos de acabamento interno, vocês podem ver, o Polo tem um visual mais bonito, mais bem montado. Os plásticos têm uma texturização mais sofisticada, porque são essa tonalidade, 2 tonalidades de cinza, realmente é de muito boa qualidade. A central multimídia do Polo, ela fica embutida no painel, coisa que no Argo você tem aquela central que fica pendurada e tem aquele elemento traseiro que atrás da central do Argo, que é um rasgo, que transmite uma má impressão. Já aí no Polo você vê um visual bem mais limpo. E você tem uma central multimídia também com tela, aí no caso é tela de 6,3 polegadas, e o Polo tem a vantagem de ter o suporte para celular na parte superior. No caso do Polo, ele tem também essa central multimídia, ela não tem o sistema de navegação integrado, porém, da mesma forma que no Argo,
ele permite que você faça o espelhamento de tela por meio do Apple CarPlay ou do Android Auto, e tem um sistema de conectividade adicional que é por meio do MirrorLink, que não está presente na central multimídia do Argo. Se você operar as duas centrais, você vai ver que a central do Polo parece ter um sistema de processamento um pouco melhor, porque ela é mais rápida na operação, né? E o sistema touchscreen dele é melhor. Vocês estão vendo o porta-objetos. Uma vantagem do Polo é que ele tem um porta-objetos com revestimento em borracha, coisa que no Argo você não tem. Os dois têm ar-condicionado manual, porém o Polo tem esse console central com múltiplos porta-objetos, os dois têm a tomada de 12 volts, aí o requinte de acabamento do Polo que você tem é esse revestimento de borracha na parte inferior, que acaba competindo para que você tenha menor ruído interno. Então, se você colocar alguns objetos nesse porta-objetos, você não ouvirá ruídos, porque você tem essa característica. Em termos de porta, o Polo também, tanto o Polo quanto o Argo tem o revestimento em tecido, onde você tem contato com a mão, mas também o painel do porta do Polo é cinza, uma tonalidade mais bonita. O Argo tem aquele plástico preto com um material mais pobre, né? Transmite uma imagem de carro mais barato. Já o Polo, esse aspecto cinza, ele, além de contribuir para que você tenha uma maior amplitude interna, então você dentro do Polo você se sente num carro maior, ele efetivamente é maior. Aí voltando para o Argo, o espaço traseiro do Argo é muito bom, a Fiat fez um bom trabalho nesse sentido, mas o banco do Argo, principalmente o assento, é um pouco menor do que o do Polo. Por quê? O Polo, a Volkswagen conseguiu isso através de ter um entre-eixos maior. Então, o Polo é mais largo internamente e tem um banco um pouco mais comprido. Em termos de espaço interno, eles, para joelhos, eles também são similares, né? Existe alguma diferença porque o Polo aí está com os bancos totalmente rebatidos para trás, já o Argo não estava. Em termos de mecânica, os dois usam motores 1.0 tricilíndrico, porém o motor do Polo é um pouco mais potente, ele tem 75 cavalos com etanol e 84 com gasolina. 84 com etanol, 75 com gasolina, ele é um pouco mais potente que o do Argo, e aí a gente está fazendo um test drive no Argo. Então, em relação, o que acontece? O Argo 1.0 Drive, como a gente já disse, ele tem um motor que tem 77 cavalos com etanol e 72 com gasolina, e ele é mais pesado, né? Ele pesa 1.105 quilos. Então, os dados oficiais de desempenho do Argo, 0 a 100, 13,4 segundos, já o Polo 13 segundos. A questão toda é a seguinte: o motor do Argo é um motor 1.0 tricilíndrico com 6 válvulas, 2 válvulas por cilindro. Isso é uma arquitetura que acaba privilegiando o torque em baixos regimes de rotação. De fato, ele tem um pouco mais de torque do que o Argo. Falando com gasolina, o motor do Argo 1.0 ele tem 10,4 kgfm de torque a 3.250 RPM, enquanto que o do Polo com gasolina tem 9,7. A relação peso-torque do Polo ainda, do Argo na realidade é um pouco melhor, ele tem 106,3 kg por quilogramo-força-metro, enquanto que no Polo você tem 109. Na prática, quando você faz esse test drive nos dois carros, você vai perceber que o Polo é um carro com um desempenho mais ágil, ele é claramente mais ágil. Quem está acostumado no Polo, por exemplo, se você já andou no Up 1.0 MPI, você vai ver que o desempenho do Polo ficou muito parecido com o do Up 1.0 MPI, porque a Volkswagen acabou fazendo um encurtamento das marchas. Já o Argo tem um desempenho muito parecido com o Mobi 1.0 Fire. Então é um desempenho realmente bem mais fraco, ele demora mais para acelerar, por conta de ser um carro bem mais pesado e com motor menos potente e também menos elástico, né? O motor do Argo ele tem a característica de ter torque até 3.000, 3.500 RPM, mas como ele tem apenas 2 válvulas por cilindro, a curva de torque acaba caindo e você tem pouca disponibilidade de torque e potência em regimes mais elevados. Algo que já não acontece aí com o Polo, que é o que nós estamos fazendo o teste agora, que é um motor que também é tricilíndrico, porém ele tem 4 válvulas por cilindro.
e tem duplo comando de válvulas com variador de fase na admissão e no escapamento. Então o motor do Polo é mais moderno, ele tem uma arquitetura mais moderna, que com o variador de fase e o fato de ele contar com 4 válvulas por cilindro contra apenas 2 do Argo, ele oferece mais uma oferta de torque mais linear ao longo da faixa de rotação. Então o que você vai perceber? O Argo, o Polo 1.0, por ser mais leve, ele é mais ágil, tanto nas acelerações iniciais, mas principalmente em estrada, que você vai perceber uma diferença ainda mais pronunciada no Polo, porque o Polo tem um motor que ele continua ofertando muito torque e potência, levando-se em consideração ser um motor 1.0, mesmo em altos regimes, algo que não acontece no caso do Argo. O Argo, depois de 3.500 RPM, ele morre, né, por conta de ele ter uma arquitetura de motor um pouco mais antiquada e também pelo fato de ser um carro que é em torno de 60 quilos mais pesado. Então, no geral, o Polo também é um carro mais silencioso e o câmbio do Polo é bem mais preciso. O Polo tem um câmbio com engates curtos e muito precisos, enquanto que o Argo ele tem um engate um pouco mais... o curso é mais longo e o engate é menos preciso. Em termos de suspensão, os dois, normalmente a Volkswagen adotava suspensões um pouco mais firmes e a Fiat mais macia. Nesses lançamentos, os dois estão com suspensão muito macia, porque a Volkswagen optou por um ajuste bem mais confortável para o Polo. Então eles estão realmente muito confortáveis, porém o ajuste de suspensão do Polo eu achei mais competente, ele está mais parecido com o do Corolla. Então ele consegue ser uma suspensão macia, sem que você tenha prejuízo na parte de estabilidade. Então, se você pegar algumas curvas, você vai perceber que o Polo é um carro mais estável, ele tem limites de aderência mais elevados, até mesmo porque ele é mais largo, ele tem uma bitola maior, então isso favorece a estabilidade dele em curvas, mesmo com uma suspensão sendo até um pouco mais macia do que a do Argo. Então, em termos de comportamento dinâmico, eu gostei mais do Polo. Então, no final das contas, o Polo é um carro mais macio, mais seguro, e ele tem R$3.000 a mais de preço, porém ele conta com alguns itens a mais importantes, como controle de estabilidade, controle de tração, 4 airbags e o Hill Assist, que é uma funcionalidade bem interessante, principalmente quando você vai sair em rampa, ele segura automaticamente, coisa que não está disponível no Argo. Então, entre esses dois modelos, o Polo oferece, apesar de ser R$3.000 mais caro, ele oferece uma relação custo-benefício bem superior. É um carro que anda mais, o Polo bebe um pouco mais, porém ele tem um desempenho superior, tem mais espaço interno e é muito mais seguro. E o visual também do Polo é bem superior, porque é um projeto mais moderno, construtivamente ele é mais sofisticado. Então, entre esses dois modelos, eu ficaria com o Polo 1.0 MPI sem a menor dúvida.